Fala meu povo, beleza? Eu sou o Vini e no vídeo de hoje vim trazer para vocês a atualização daqueles ovinhos de Coridora que eu mostrei para vocês, ó. Já faz um mês e pouquinho já, então já adianto que nasceu. Então essa galerinha aqui já tem um mês e pouquinho, um mês e uma semana no máximo. E nesse vídeo eu vou mostrar tudo para vocês. Então vou mostrar para vocês o beabá que eu tive aqui na minha criação, desde o dia do nascimento até as transições de aquário para aquário, porque eu mudei umas 2, 3 vezes aí de aquário, e eu vou mostrar para vocês o porquê e como que eu fiz isso, tudo esse processo, desde a alimentação também, a transição que eu fiz aqui. Então esse vídeo vai ser bastante informativo e espero que vocês curtam, porque, cara, tão bonitinha, velho. Vocês vão ver. Então, bora lá. E essas aqui são nossas coridorinhas depois de um mês e uma semana de crescimento. Pode ver que elas cresceram bastante, ó. Estão com cerca de 2 centímetros e pouquinho já. Então elas eu achei que tem um crescimento muito, mas muito acelerado mesmo. Olha só, elas estão bem gordinhas. E vou falar agora para vocês um pouquinho de quantidade aí de ovos que teve, de ovos que nasceram. Basicamente, deu mais de 25 ovos que teve a postura, mas eu consegui salvar 25, que foi os que eu deixei eclodindo aqui no sisteminha, que eu mostrei todo ele para vocês. Teve um aproveitamento de 100%, velho. Por incrível que pareça, todos os ovinhos que eu coletei, que eu consigo coletar, deu filhotinho. Então nasceram 25 coridoras. Porém, por eu não ter o conhecimento, sabe, de ter todo o cuidado até chegar na fase adulta, eu acabei perdendo alguns filhotinhos. Foi por conta de fungo. Isso eu vou estar contando para vocês daqui a pouco, porque isso faz parte do processo até elas chegarem no aquarinho de camarões que eu tô cuidando delas, ó. Então elas estão nesse cubinho de camarões. E bora lá. Vou falar um pouquinho desse processo até elas chegarem aqui vivas e bem bonitinhas. Mas também no vídeo de hoje eu vou estar passando essa galera pro aquarião aqui do chão, só para completar o crescimento, que elas já estão no tamanho bom. Porém, eu vou passar elas todas para o aquarião aqui que vocês já conhecem também. Quem não conhece, assiste aí os vídeos anteriores que eu mostro melhor ele para vocês. Agora falando um pouco das transições que eu fiz desse aquário para esse aquário, e teve mais um aquário que está no meio deles. Tá, basicamente os ovinhos eclodiram depois de 3 dias, então foi 3 dias aí de período de desenvolvimento da larva, né? E teve o nascimento. Vou tentar colocar alguns videozinhos aqui do lado, para pelo menos vocês terem ideia mais ou menos de como que eles são. Eu documentei sem documentar, eu acho que vocês vão entender aí. Então gravei bastante trecho, fiz bastante vídeo, mas teve uma hora que eu parei de estar atualizando, sabe? De estar marcando aí o crescimento delas. Mas basicamente nasceu depois de 3 dias, e esses 3 dias ainda tem um período que a larva não vai se alimentar. Então ela ficou aí cerca de 3 dias também para estar absorvendo o saco vitelino, que elas nascem com isso, né? Para ter uma carga energética que elas mesmas podem consumir, e depois disso acabou. Aí você tem que entrar com a alimentação. A alimentação eu usei basicamente a Artemia. Esse daqui são os cistos. Aí a gente coloca para eclodir. Eclodiu, aí você pega e oferece para a galera. Então eu utilizei a Artemia recém-eclodida para estar alimentando elas. E como que funcionou aí a parte da quantidade para você chegar nesse resultado parecido aqui com o meu? Cara, para você ter um peixe que cresce rápido, você tem que super alimentar ele.
Então, nesse aquarinho pequenininho aqui, eu fazia uma quantidade, mas não é uma quantidade grande, porque os peixes estão pequenos, mas você tem que pegar e alimentar com frequência. E a minha frequência foi de 3 vezes por dia. Então, eu alimentava de manhãzinha, perto das 6 horas, que é o horário que eu chego normalmente aqui depois do laboratório que eu fico lá. E por fim, umas 10, 11 horas. Então, eu alimentava 3 vezes. E, cara, o resultado foi esse daqui. Então, com pouco tempo, com 1 mês e meio, o bicho já tá com 1 mês e meio. 1 mês e 1 semana, o bicho já tá com 2 centímetros e pouquinho. Então, esse é o segredo aí que eu acabei utilizando. Mas tá. Então, durante essa alimentação, eu passei aí 1 semana de alimentação nessa beteirinha aqui. Claro, com as plantinhas que eu tinha colocado e também com o compressorzinho de ar. Mas chegou que bateu um tamanho que eu achei interessante de estar mudando eles para um aquário maior. Eu peguei um aquário de 20 litros, só de vidro mesmo, e coloquei plantinha do mesmo padrão que estava antigamente esse. Infelizmente, não deu bom. Por quê? O aquário não enchia tudo aqui, entendeu? Então ficava mais ou menos essa altura aqui. E por não ter um volume muito grande de água e nem filtragem, a partir daí a filtragem já fazia a diferença. Porque foi esse motivo que acabou que eu deixei propício o ambiente para que tenha patógenos que acabaram afetando as coridórias. Então eu perdi 4 coridorinhas por conta de fungo. Então fungou elas, e o bom é que eu ainda consegui ver isso antes de dar PT total. Porque, cara, fungo é muito chato. Você vê o bicho não tá legal, mesmo você entrando com medicamento, é muito difícil de você recuperar ele. Então eu acabei de pegar todas as coridorinhas que antes estavam no aquário maior aqui e passei todo para cá. Porque aqui tem o que? Tem, querendo ou não, tem já um biofilme nesse substrato aqui, uma biologia nesse substrato muito bom. Fora que também eu equipei com aquelas filtragens. Aquele ali está desligado porque faz um pouquinho de barulho. Então, mas enfim. Então aqui eu equipei com esses 2 hang-onzinhos, ó. Foi aí que elas começaram a deslanchar de verdade. Eu mantive aquele padrão de alimentação, mas dessa vez eu comecei a introduzir uns grãozinhos bem pequenininho de ração. Então eu pegava aqueles grãos que já era pequenininho, aí eu triturava mais e oferecia junto com a artêmia. E esse oferecer junto com a artêmia é o famoso desmame que você consegue aí fazer na tua casa. Que você vai estar estimulando ela a pegar esses micro pozinhos aí de ração e acostumando ao pouco até virar só ração. Então, com 20 dias eu passei elas para esse aquarinho aqui e já comecei essa transição. E pode ter certeza que foi bem rapidinho, foi tranquilo, não teve trabalho nenhum. Foi só alimentar para ter esse resultado. Eu queria ter feito esse vídeo bem mais encorpado, realmente não teve jeito. O mestrado estava me consumindo bastante, então é o melhor que eu consigo mostrar para vocês. E agora eu vou estar pescando essa rapaziada aqui, confirmar se tem os 21, se eu não perdi mais nenhum aqui dentro, e passar para o aquarião. Se você teve dúvida de algum processo que eu fiz, é porque eu só estou falando, eu peguei a câmera aqui e estou falando para vocês, eu não programei muito bem esse vídeo. Mas se você tiver alguma dúvida, pode comentar aí que eu vou estar respondendo nos comentários, ou até mesmo posso estar gravando também um vídeo melhor para estar respondendo. E é isso. A galerinha aqui, ó, tá toda aclimatada já. Agora eu vou passar só os peixinhos mesmo para o aquário. A água eu vou deixar aqui em outro lugar. Vou colocar aqui. Partiu para a soltura das nossas coridorinhas. Aí, ó.
Eu falei para vocês que tinham 21 e as 21 estão intactas, estão vivas. Olha só. Galerinha ali no fundo. Ó. Daqui a pouco vou tentar alimentar elas um pouquinho, elas estão um pouquinho estressadas. Vou deixar a luz apagada também para elas ficarem bem tranquilas. Eu tentei gravar aí a timelapse, mas não deu muito certo, porque elas são muito espertas, então ficou meio inviável deixar gravando aqui, porque eu não tenho memória também o suficiente nesse celular. Infelizmente, perdi 4, mas felizmente mantive aí os que sobreviveram aos fungos vivas. E agora a gente vai deixar aí desenvolvendo nesse aquarião aqui, para poder soltar lá no aquário que estão os cascudos e as mamães desses filhotinhos. Então, se você curtiu esse vídeo, se inscreva aí, deixe o seu like que vai estar me ajudando bastante e comente aí o que você achou. Se teve alguma dúvida, igual eu falei antes, pode comentar também. E é isso. Espero que vocês tenham curtido e falou!